Allan Kardec, ele que agora é diretor-presidente da Companhia Maranhense de Gás, a Gasmar. Boa noite, Allan, seja bem-vindo ao Ponto Continuando. Muitíssimo obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento. E o Ponto Continuando, você sabe, é uma referência na estrutura de rádio maranhense. Alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. Professor Allan, quando foi descoberto o gás natural no Maranhão, foi feita muita festa, você achou que ali se tinha descoberto mesmo o oásis do Maranhão, o futuro econômico do Maranhão ia passar por ali. Hoje, passado esse tempo, o senhor imagina que a gente realmente vai ter ainda um fruto muito bom para o nosso estado com relação à exploração do gás? E como é que está hoje a exploração, o trabalho com a Eneva e o governo, como é que estão fazendo hoje essa exploração? Olha, a orientação do governador Carlos Brandão sempre foi no sentido de esclarecer, porque há muita desinformação, desconhecimento, né? Nós não sabemos esse potencial do gás do Maranhão. E a grande pergunta é se a gente quer, apesar de a gente ter gás e provavelmente ter petróleo, se a gente quer ocupar a parte da frente do ônibus ou a parte de trás, que tem gás, tem muito, né? Então a ideia da Gasmar é justamente fazer esses movimentos no sentido de ter uma indústria de gás no Maranhão. Isso é que nós estamos fazendo agora. Agora, boa noite, professor Allan Kardec, prazer tê-lo aqui. Já entrevistei quando o senhor foi secretário de Educação lá de lá atrás. Eu lembro. Um pouquinho. Quando a gente ainda era menino, a gente era criança, isso aí foi há alguns anos. Quais são as tecnologias que se tem hoje para explorar gás e explorar petróleo? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque se fala, por exemplo, da bacia equatorial. Sim. Se fala da bacia de Barreirinhas, sim, né, que tem muito petróleo. Muita gente não sabe, inclusive, Barreirinhas foi descoberto pela Petrobras. Sim, ela que fez sim. Porque aqueles caminhos são daquele jeito, Sim. que foi cortado na faca, né? Sim. E eles sabem que lá tem muito petróleo, muito gás. Sim. Qual a tecnologia que você tem hoje para fazer essa exploração? Por exemplo, Barreirinhas, com aquela quantidade de dunas, como é que você vai explorar isso? O que você tem de tecnologia hoje? Hoje são duas partes que a pergunta é muito interessante, Rogério, porque são duas formas de explorar. Você explora em terra ou você explora no mar. Em terra, basicamente, o que está concentrado no Maranhão é ali na região de Santo Antônio dos Lopes e circunvizinhança, ou seja, Bacia do Parnaíba. Já para a exploração daquilo que é chamado de Bacia de Barreirinhas, é que ela fica em frente à Bacia de Barreirinhas, mas é no mar, a 200 e 300 quilômetros do litoral. E a profundidade que a Petrobras, inclusive, nós tivemos lá. E eles nos informaram, o diretor de Petróleo e Gás nos informaram que esse ano, em 2023, já intenciona fazer o primeiro furo aqui na Bacia de Barreirinhas e do lado tem a Bacia do Pará-Maranhão. E a tecnologia é extraordinária, porque vai ser basicamente a tecnologia do pré-sal. Nós vamos fazer furo de 5 quilômetros de profundidade. Imagina você fazer um poço de 5 quilômetros em que aquilo que a gente chama da superfície, até onde você toca o pé, como se fosse na piscina, que chama lâmina d'água, é em torno de 2 quilômetros. Então 5 km já a partir do fundo do mar, né? Do fundo do mar para baixo. Da superfície. Você está na superfície, conta, né? são 5 2 mais 3. 2 mais 3 ou 2 mais 4, 2 mais 5, pode ser até 7 quilômetros. Professor Allan, como é que está a questão do gás veicular natural? É uma promessa, a gente precisa de energias para movimentar o consumo veicular mais limpas do que a gasolina que a gente usa Perfeito. hoje em dia. E como é que está essa exploração e até quando a gente vai conseguir ter essa exploração no Maranhão e ter os carros já movidos a gás aqui? Olha, nós vamos ter ano que vem. 2024 nós já vamos ter, mas esse ano a gente já começa a movimentação. O nosso grande problema é que a gente nunca teve. Então, para ter gás no seu veículo, por exemplo, como é que você tem que fazer? Você tem que ter um cilindro, né? Um tanque. Né? Você implanta o cilindro. Tem que ter um especialista para fazer essa mudança de tanque para cilindro. Tem que ter um posto de combustível que vai fornecer gás. Imagina como é que essa estrutura, porque é uma estrutura de resfriamento, etc., ela é bem diferente daquela da bomba de gasolina sua. Então, nós vamos passar esse ano inteiro trabalhando no sentido de que em 2024, provavelmente aí maio ou junho, a gente já tenha comercialmente. Mas antes a população vai saber, vai ver, tanto aqui em São Luís quanto em Imperatriz, a Gasmar vai ter, nós estamos fechando o contrato agora. Isso é uma coisa já que o governador nos orientou para fazer,
Quando ele me convidou para ser presidente da Gasmar, ele disse: a única coisa que eu te peço é que tu viabilize o gás veicular. Vai ser feito, o governador está muito animado e ansioso para que isso aconteça. Deve ser ano que vem. E tem articulação também com as montadoras para que os carros também já venham adaptados? Não, nesse momento não. Nesse momento as montadoras, o que nós estamos trabalhando para fazer provavelmente é com a Scania. Nós estamos mais em conversas ainda muito preliminares. Então, por enquanto, para aqueles que a gente prevê trabalhar o gás veicular é justamente com motorista de aplicativo e táxis. Ah, entendi. Agora, eu lhe pergunto uma coisa aqui também, professor, ainda sobre o petróleo e também sobre o próprio gás. Aqui no Brasil sempre tem a questão ambiental, né, que é muito discutida. Explora, não explora, explora, não explora. Os americanos vão lá e exploram mesmo, e hoje eles são os donos do petróleo no mundo. Eles durante muito tempo preservaram, guardaram, mas eles irão sempre estar restando. Isso uma hora vai acabar, e aí o que vai adiantar ter esperado tanto? E exploram com tecnologia, se aperfeiçoaram muito, inclusive, porque eles já sofreram desastres. Sim. Hoje se tem tecnologia suficiente para fazer esse tipo de exploração no Brasil, sem nenhum risco de comprometimento a questão ambiental, porque isso é o que mais se discute. Não explora porque vai destruir a natureza, mas aí tem aquele vai ditar, dinheiro não leva desaforo para casa, né? Dinheiro fica só ouvindo esse conversa, é o né? grande problema. Não é dinheiro leva o desaforo para casa. Vamos pegar, antes de responder a tua pergunta, sabe quanto que o município de Maricá, porque todo mundo recebe royalties, lá em Maricá, Rio de Janeiro, Maricá fica no Rio de Janeiro, lá tem ônibus de graça, as escolas de altíssimo padrão, etc. Sabe quanto que ela recebeu esse ano de royalties? 2,5 bilhões. Sabe quanto que o Maranhão recebeu? Só com essa exploração ainda incipiente nossa de gás, 86 milhões de reais só. Então nós estamos falando... Diante da reserva que a gente tem. Diante da reserva que a gente tem e da produção que a gente está fazendo, que é o que a gente quer aumentar. Então a tua pergunta, Rogério, é muito boa. Por quê? Porque a tecnologia do pré-sal, quem fez foi o Brasil. Me diz um caso sequer, porque a turma não vê a estatística. Esse estudo ele tem que ser científico, tem que ser com fundamentos da academia, dos professores que fazem esses estudos. E não há, até agora, nenhum caso de exploração. Não tem o que temer. Não tem o que temer, por quê? Porque a lei ambiental do Brasil é rígida, extraordinariamente rígida. Se tu tem que fazer um poço, e antigamente era para fazer uma cobertura, um invólucro que fosse de espessura X, ela basicamente dobrou a espessura para você fazer. E não existe, você falou que dinheiro não leva desaforo para casa. Não leva. Ele fica ouvindo conversa. Se houver um vazamento, que a turma está dizendo, então propaganda. A propaganda é quase uma praga, né? Vai acabar o mundo. Vai ter vazamento, não sei o que. Nunca teve. Nunca teve na história da exploração do Brasil um vazamento de petróleo. Com tecnologia brasileira, que nós que inventamos o pré-sal, pô. Nós que inventamos o pré-sal. E nós, o Brasil, quando não fazia bicicleta, fez aeronave. A gente tem que ter orgulho do Brasil. E a gente tem que ter... O Maranhão é um estado pobre, é isso que o governador Brandão tem nos incentivado. Nós somos um estado pobre, nós temos que trazer riquezas para cá. Então nós estamos muito confiantes que ambientalmente é muito seguro, que é o grande discurso que estão fazendo. Ah, vai ter vazamento. Não. É extraordinariamente improvável. O meteoro é mais provável que caia aqui. Professor, você está aqui buscar lá o resto dos dinossauros. O resto dos dinossauros. Professor, você está garantindo bastante segurança nessa questão da exploração. Então, a gente sente que o governo tem a segurança de que pode fazer essa exploração. Então, o que falta para a gente conseguir fazer a exploração? Somente na margem equatorial aqui, fazer essa exploração aqui no Maranhão, para que a gente consiga chegar perto desses 2 bilhões de royalties que Maricá conseguiu e a gente consiga conseguir aqui também no Maranhão. Pois é, nós precisamos da autorização federal, do IBAMA. Né? A Foz do Amazonas é o grande debate que está sendo feito, mas é um debate que não é acadêmico. O pessoal não está fazendo um debate. Nós estamos propondo, o deputado Pedro Lucas e o deputado Márcio Gerri estão propondo a criação de uma frente parlamentar, que é justamente isso, para a gente trazer para dentro do Congresso Nacional, para dentro da sociedade brasileira, esse debate com especialistas. Não é com amadores, não é com leigos. É com especialista e diz, e aí, como é que é isso mesmo? Não é com militantes dizendo, vão acabar com a Amazônia, vão acabar com... Tem discurso para tudo sem quanto saber, é lado. Né? Tem discurso para tudo né? quanto é lado. Nós estamos preparando um grupo de professores de altíssimo nível no sentido de dar subsídios para essa frente parlamentar,
para fazer o grande debate nacional e dar conforto para o IBAMA dar autorização para a exploração da nossa margem equatorial. E sabe o que isso me lembra? Quando estava discutindo aqui a questão de Alcântara, né? Que os americanos só querem salvaguarda. A gente não quer nada. A gente só quer salvaguarda de tecnologia. Porque, claro, eles investem... investem em muitas tecnologias, não queremos dar elas de graça, eles investem trilhões de dólares, não quer que ninguém veja o que eles têm lá. E é normal. E eles não disseram mais, não, a gente só vai, lança o foguete e vem embora. A gente não vai tomar Alcântara, a gente não quer Alcântara. Eu até brinquei uma vez, se os americanos quiserem jogar um míssil, joga lá da Casa Branca, acerta Alcântara sem nem sair de lá. Não precisa nem trazer um destroyer para cá. Quanto é que se tem de reserva por baixo? Já que Maricá fatura 2 bilhões, quanto é que se tem mais ou menos por baixo de reserva no Maranhão? Que pergunta legal. Cara, para que o pessoal tenha uma noção do que pode ter Para tu ter uma ideia, nós temos 5 bacias similares a um país que se chama Guiana. Sabe quanto que o PIB da Guiana aumentou? Tu acha que quando a China sobe 10% de PIB, que esse ano foi ruim, foi 6, nós fomos quase 0, né? O Maranhão tem 5 bacias sozinho. Não, 5 bacias na margem equatorial. O Maranhão tem 2 dessas 5. Nós temos 2. Eu estou pegando a Guiana só para comparação. Tá, o Maranhão tem 50%. A Guiana subiu 50% o PIB. Eu tenho um estudo, junto com outros colegas, eu tenho um estudo só da Pará-Maranhão. São 30 bilhões. Respondendo a tua pergunta, nós podemos aumentar nosso PIB muito. E o quanto nós temos? 30 bilhões de barris. Sabe quanto que tem no pré-sal de reservas provadas? 40 bilhões. Nós temos mais da metade do pré-sal só estimado na bacia de Pará-Maranhão. Isso sem falar barreirinhas. Se a gente dobrar isso aí, nós temos mais que um pré-sal só na costa do Maranhão. Só de barris. 30 bilhões de barris de petróleo. Nós estamos falando de coisa muito. E a turma vai vir. Sabe por quê, Rogério? Sabe por que a turma vai vir? Porque o Biden passou a campanha inteira dizendo que não ia explorar a Alasca. Autorizou Alasca. Não, tá liberando e por que nós não autorizamos aqui? Essa é a grande pergunta a ser feita. Por que nós que somos muito mais pobres, se eles têm confiança para fazer furo lá, por que nós seríamos impedidos por um movimento possivelmente estrangeiro? Porque tem muito estrangeiro, como fizeram na base de Alcântara, foi muito bom essa coisa, tem muito estrangeiro trabalhando para que a gente não explore a margem equatorial. Isso aí tem que ser colocado. Tem que ser colocado muito corretamente, muito sério, uma pergunta muito séria. O interesse de outros países que o Maranhão por que tem estrangeiros dizendo para a gente não explorar? Essa pergunta tem que ser feita, inclusive para o nosso pessoal político. Tem muitos dos nossos parlamentares que estão atentos a essa... Eu tive uma reunião com vários vereadores aqui do interior do Maranhão e a pergunta que eu faço é, olha, os Estados Unidos aumentaram extraordinariamente a exploração dele de petróleo e gás, tanto que são o maior produtor do mundo. Sim, e agora vem americano fazendo campanha aqui no Maranhão, para a gente não explorar o nosso gás. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por que mesmo isso acontece? A mando de quem? Porque há um arcabouço geopolítico que tem que ser encarado francamente pelo Brasil. Isso simplesmente traria para o Maranhão, para essas 2 bacias que a gente tem aqui, com esses 30 bilhões, 40 bilhões de barris, traria um potencial. Quer dizer, o Maranhão se tornaria, de repente, um dos maiores estados do Brasil, se não maior. Nós seríamos o novo Rio de Janeiro. A grande pergunta, Rogério, eu tive até na universidade conversando com o professor Natalino, e a gente tem que se preparar para isso. Eu falei com o professor Walter Canales, também da UEMA. A gente tem que se preparar para essa área. Porque onde tem gás, onde tem óleo, vem dinheiro, vem investimento. Se a gente não prepara os maranhenses, alguém vem trabalhar aqui no nosso lugar. Então, a gente tem que preparar, porque aqui vai vir esse investimento. Agora, o debate tem que ser feito. Francamente, a minha posição é pró-petróleo. Aqueles que querem, que venha, mas venha com um discurso um pouco mais técnico, mais fundamentado, né? Estamos conversando com o diretor-presidente da Gasmar, da Companhia de Gás do Maranhão, o Allan Kardec. Professor Allan, o senhor está falando de qualificação, e eu estava pensando aqui justamente nessa questão de qualificação, porque o Maranhão se decepcionou muito com a não vinda da refinaria, muita gente tentou se qualificar, fez curso e acabou não acontecendo. Como é que o senhor pensa para os próximos anos a questão da qualificação e principalmente também de como tratar esse produto, o petróleo e o gás, da possibilidade de refinaria ainda no Maranhão, ou a gente não tem
a médio prazo isso previsto para cá? Na verdade, o governador Brandão está trabalhando fortemente para trazer a refinaria para cá. Mesmo porque o estado do Brasil, o Brasil teve a crise, depois teve a pandemia. Mas mesmo assim nós estamos importando petróleo. Sabe importando diesel e gasolina? Qual o porto que mais importa no Brasil? O Porto do Itaqui. O maior do Brasil de importação de diesel e gasolina é o Porto do Itaqui. Então a gente tem objetivamente a realidade já acontecendo no Maranhão. O Maranhão, a ilha de São Luís, ela nunca se reconheceu como uma cidade portuária. Nós somos uma cidade portuária e o Maranhão tem que se reconhecer como uma potência energética, que vai vir. Agora, que espaço que nós vamos ocupar? Por isso que nós estamos preocupados, né, por orientação do governador, e disse, nós temos que preparar nosso pessoal, porque é vergonhoso eu ir para a Agência Nacional do Petróleo, conversar com o presidente da Petrobras, e disse, vocês têm geologia e geofísica lá no Maranhão? Eu fico com a cara de tacho, calado, porque nós nunca fizemos nós temos um investimento aí. E aqui nossa universidade não tem um curso relacionado a isso. Não tem, mas agora o professor Natalino me disse que está sendo criado o curso de Engenharia de Transporte, que é um curso em logística que é importante. Então ele atende tanto o setor de navios, quanto de trens, que a gente tem 3 ferrovias chegando aqui, né? A estrada de ferro Carajás, a ferrovia Norte e Sul e a Trans, me lembra aí a outra que é a outra que vem aqui do Piauí, mais velhinha. Agora, professor Allan Kardec, 2 perguntas em relação a tempo. Vamos supor que a gente consiga até o final do ano vencer essa barreira. Conseguimos as licenças, convencemos o Congresso Nacional, convencemos o governo federal, larga os americanos, manda eles lá para o Alasca, vão lá para o Alasca, vão se lascar para lá, deixa nós para cá. Né? Pode ficar aí com o negócio de vocês, aí deixa nós, Biden, fica aí, te lasca para aí, deixa que nós se lasca para cá. Aí a gente consegue as autorizações, qual o prazo para startar, para começar o processo, para que o pessoal também se prepare, até para não criar expectativa. Olha, gente, nós temos 40 bilhões. Perfeito. Aí o cara, então vamos ficar bilionário. Não, não é assim. E qual o prazo que a gente depois vai ter de exploração também, de tempo? Olha, nós temos 100 anos de vida útil. Perfeito, Entendeu? perfeito. Para que o pessoal tenha essa noção de dimensão de tempo. Perfeito, perfeito. A pergunta é justamente o que nós estamos trabalhando fortemente para dizer, olha, paciência e caldo de galinha nunca é demais. O preço da gestação, toda mulher tem uma gestação até ter um filho. O preço da gestação da área de petróleo e gás é longo. É um investimento bilionário. São de 5 a 10 anos. Nós estamos preparando o Maranhão para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos, não antes disso. Né? Mas a partir deste momento, a gente começa gradativamente a produzir e produzir muito. Começando com a licença. Deu a licença. De 5 a 10 anos. O que tem que fazer? Deu a licença e aquilo que a gente fez, o estudo que nós fizemos foi meio uma radiografia do fundo do mar do Maranhão. Sabe quanto que foi esse estudo? 500 milhões de dólares. Nossa. Investimento que foi feito aqui no Maranhão. A empresa fez, a TGS fez investimento de 500 milhões de dólares aqui. Só para dizer que tem. Ninguém vai ter 500 milhões de dólares na costa do Maranhão sem saber que tem. Então, pode ser que tenha, mas a gente tem que primeiro fazer a fase de teste, que eu chamo. Primeiro você testa para ver se tem. A fotografia pode ser que o sexo do bebê seja masculino ou feminino, a gente, no fundo, às vezes tem uma surpresinha, né, quando ele nasce. Não era bem, eu estava esperando uma menina ou um menino, né? Então, o prazo, ele é estendido por conta disso. Primeiro testa, vê se é viável economicamente, porque às vezes tem, mas é fundo demais, é ruim, etc. A jazida é fraca, e aí você não tira aquele petróleo. Mas aqui nós temos, pelo menos, no nosso estudo da Bacia Pará-Maranhão, nós temos 100 prospectos. Nós pegamos só 10% desse. E não foram os grandes, nós pegamos os médios, que é para não dizer que a gente é exagerado. Então pode ser muito mais do que esses 30 bilhões. Agora, o que nós estamos falando, porque o povo entende, o governador Brandão tem dito, Allan, fala que o povo entende, conversa que o povo entende. O povo vai entender que tem prazo, que mais o investimento é de longo prazo, como é investimento em gente. Se a gente começa o curso de transporte agora, eu vou ter o primeiro formando daqui a 5 anos, o primeiro formado em mestrado daqui a 7 anos, e o primeiro terminado no doutorado 10 anos. É a mesma coisa. Petróleo e gente
demora para você demora. formar. A maturação demora. Mas a gente precisa chegar em 2030, a gente precisa chegar em 2033, preparado, fazendo aquilo que nós não fizemos em 2012, aquilo que nós não fizemos em 2002. Por falar no que a gente não fez em 2012 e 2002, Allan Kardec, o governo, nessas articulações, tanto com o governo federal quanto com as empresas privadas, o que é que a gente já tem? E eu pergunto novamente com relação à Eneva, porque é quem já está aqui trabalhando, explorando, o que é que ela já trouxe aqui, que a gente já pode enxergar como um benefício para o Estado e o que é que já está funcionando com relação a essa empresa especificamente? Perfeito, perfeito. Muito bom mesmo, porque a Gasmar é distribuidora. A Eneva tira, como se fosse a Petrobras, e nós distribuímos, como se fosse a BR Distribuidoras. Então, o que é que nós temos? Nós temos as termoelétricas, que foi um investimento que vem aí desde 2002, começou a produzir em 2012, e nós estamos aí produzindo no pico 8 milhões de metros cúbicos por dia. É muito, é muito. Para vocês terem uma ideia, de 8 milhões, a gente, para o gás veicular, vai pegar só 10 mil. Olha a proporção. De 8 milhões para 10 mil. Mas nós também, assim que nós assumimos, o governador nos chamou e disse, eu quero gás industrial. E o gás industrial a gente viabilizou, junto com a Eneva, tanto o fornecimento para a Suzano, em Imperatriz, quanto para aqui para Vale. Por quê? Porque eles estão mudando a matriz de diesel para gás. E isso já vai acontecer junto com o gás veicular ano que vem. Por isso que eu estou muito confiante, muito tranquilo, que vai acontecer, eu posso dizer para todos, né? Temos avisado e temos dito, olha, vamos esperar, vamos nos preparar. Por quê? Porque a gente fez uma âncora. O que que é? Eu tenho um grande fornecedor, que eu tenho que fornecer muito, e eu pego um pouquinho daquele para fazer o gás veicular, que é o que não tinha antes. Professor, agora uma última pergunta minha aqui rapidinho. Nós estamos falando de petróleo e gás. Sim. Que são dois produtos que um dia vão acabar. Sim. Certo? Quais os estudos que o Maranhão tem, por exemplo? Outro dia eu conversava com o Clodoaldo, quando o Rogério Niel era presidente da Vale, ele pegou um dos braços direitos, é um maranhense, disse assim, sai comprando terra. Comprar terra? Sai comprando terra. Onde? No litoral. E o cidadão saiu comprando terra. Então, eu te dá um valor aqui, você sai comprando terra. Saiu comprando terra. Aí perguntou depois de um tempo, por que comprar tanta terra? Disse, porque o minério vai acabar. 100, 200, mas uma hora vai acabar. E aí a gente vai precisar, a Vale não vai deixar de existir, ela vai ter que continuar existindo, a gente vai explorar energia solar e eólica. A Vale vai se tornar isso no futuro. Além disso, então vamos lá, o gás, o petróleo nós temos aí para 100, 200 anos, beleza, vamos supor. Mas o que o Maranhão tem também de potencial nessa outra área? O senhor já pode falar de energia solar, energia eólica, que dá também. Eu sei que não é muito da Gasmar, mas que dá para falar. Não, tudo bem. Nós fizemos um estudo sobre isso e eu posso talvez falar um pouquinho sobre. Eu tenho acompanhado. O nosso potencial eólico é gigantesco. O solar nem tanto, porque se a gente pegar o lado leste e o lado oeste é basicamente a Amazônia, mas nublado, e o lado leste é próximo do Piauí, etc., um pouco mais nordeste mesmo, e tem sol. Mas o potencial eólico é extraordinário, tanto que aqui a gente tem eólicas. Então a gente pode sim, e essa é a ideia geral de qualquer empresa que está fazendo hoje no planeta, é o quê? Equilibrar. Eu vou diversificar. Não, eu vou diversificar meu investimento, mesmo porque o dinheiro para energia renovável é mais barato. Se eu vou pedir um empréstimo, o meu juro é menor. Então eu peço um empréstimo para eólica e solar. Na verdade, o grande caminho aqui para essa área de energia é eólica, solar, e também a UFMA tem um trabalho encabeçado pelo professor Oswaldo Savério, mas é um trabalho muito caro, que é usar a energia maremotriz, a energia das marés, que foi aqui no passado, inclusive há 100 anos, tinha aqui uma produtora, né, que trabalhava a partir da energia dos marés. Então, eu acredito, mas assim, a resposta certa para a tua pergunta é investir em gente. Invista em gente. Vamos aproveitar essa próxima geração para a gente chegar aí nos próximos 25, 50 anos. Como eu sou professor, eu não tenho problema em pensar em 50 anos, para investir em gente. A gente tem indústria. O parque industrial do Brasil não existe. É um parque industrial ainda, diariamente a gente vê isso. Nós não temos parque industrial. O grande investimento é, primeiro, investir em energia, investir em logística, aqui para assegurar o porto, e, ao mesmo tempo, investir em gente para ter outros negócios, para diversificar os negócios que a gente pode ter aqui e a gente virar uma Singapura. Ao invés do maranhense cortar cana, estudar e se profissionalizar. Estudar. Eu nunca vi alguém que estudou não se dá bem, né? Pode ter momentaneamente, como hoje é um momento de crise, mas a pessoa que estudou,
ele certamente está melhor do que eu, por exemplo, estou certamente melhor que meu pai, que não tinha graduação. Então, eu acredito muito, acho que o grande investimento da vida é esse, estudar. O governador Brandão tem falado muito, junto com o secretário Felipe Camarão, que a educação é o grande mote do governo dele. E eu espero muito, realmente, o que vai tirar o Maranhão dessa situação que ele se encontra é a educação. Nós temos 10 Dubai aqui do solo maranhense. Mas é por isso... O maranhense precisa saber como tirar e explorar. Viu, Clodoaldo e Rogério? Só sem tentar estender demais. Se a gente... Sem dinheiro não há investimento. Claro. Então não adianta dizer, porque eu tenho potencial, mas como é que vai dizer? Né? E nós temos muito. E a gente tem a possibilidade aqui na porta, tá? Aqui na janela. Abre a janela que entra petróleo. Eu queria agradecer muito a sua presença, Allan Kardec, é uma pessoa que tem conhecimento muito grande, é sempre enriquecedor conversar com pessoas Maranhão, nós temos 10 Dubais aqui no nosso solo. Vocês sabem o que é Dubai? Procura no Google aí pra você saber o que é isso, meu amigo. Vamos que a gente consegue onde explorar. estão os bilionários. Muito obrigado, Allan. Boa sorte com o seu encalço, que realmente é pro bem do Maranhão e pro futuro do Maranhão. Vai ser um grande futuro. Obrigadíssimo. Valeu, gente. A gente volta na... Cadê, Jô? Jô, volta pra desligar aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa Valeu. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.